Técnica pronta para gravar, hein? Tudo pronto? Tudo pronto. Bora, gravando. Tudo pronto para o programa de hoje, convidado lá atrás já se preparando. E a gente sempre fala aqui no programa que o têxtil está presente em diversos mercados, além do mercado da moda. O meu convidado de hoje, ao contrário de muitos que passaram por aqui, que se formaram em arquitetura, engenharia, tecnologia da informação e vieram para o mercado de moda, ele foi o contrário. Ele se formou em desenho de moda e foi para o mercado automotivo. Vamos entender como é que é esse trabalho no mercado automotivo e como o têxtil está presente no mercado automotivo? Então fica aí com a gente que o programa tá show. Bem-vindos a mais um Têxtil Show, talk show para você do segmento têxtil, confecção e moda. E hoje a gente vai passear por um universo diferente, mas em que o têxtil está presente, que é o universo automotivo. E para falar sobre isso, eu trouxe um especialista no assunto, que é o Anderson da Tesca. Né, Anderson? Anderson da Pesca, não era sobre a indústria têxtil no automotivo? O que tem a ver? Ah, por isso que você veio com a calça curta. Ele é da Pesca, é isso? Cara, primeiro, não fala da calça da Estofo. É uma calça moderna. Eu sou moderno. Eu sou um tiozão moderno. Não, você é moderno, né? mas... Tem calça do seu tamanho moderna também. Não. Aliás, Ju, estamos precisando mais calça, tá? Fica a dica Tá aí. precisando, Ju. Mas é Tesca automotiva, não é isso, Exato, Anderson? exato. Cara, bem-vindo, desculpa Obrigado, logo no começo, essa Obrigado. intervenção desnecessária. Então, obrigado pelo convite. Legal, Anderson. Prazer estar aqui. Primeiro eu quero saber quem é você, de onde você vem, o que você faz e como é que você veio parar no setor automotivo. Legal, hein? Bem, falando um pouco É um pouco maluco, né? Da minha área acadêmica, comecei em publicidade e propaganda. Ah, também? Exato. Comecei em publicidade e propaganda e lá em 2005. E por tanta interferência do mercado de moda, Alexandre Kuvich, André Lima, Que Lino legal. Benaventura, Ronaldo Fraga, enfim, muita referência de moda na época forte. Eu decidi, né, ir pro mercado. Enfim, na verdade, iniciar a faculdade. Tá. E, bem, enfim, durante o curso de moda, né, comecei a perceber, né, que existiam algumas empresas que tinham viés, né, de moda, mas que não necessariamente desenhavam o produto de moda. E foi Tá. ali pelo quarto ano, quando eu entrei, né, e me candidatei a uma posição, né, de designer têxtil no mercado automotivo e desde então continuo aí no mercado. Pô, que legal. O que é preciso para ser um bom profissional nessa área? Eu acho que o repertório criativo é fundamental, né, para qualquer área de desenvolvimento. Eu diria também que, por se tratar de um mercado bastante normativo, né, o conhecimento técnico têxtil é importante para que você consiga, enfim, construir produtos com boa performance. Então, eu acho que é uma soma, né, de conhecimento técnico, repertório criativo, né, para conseguir, enfim, entregar aí produtos com bom resultado. Existe algum curso específico para já entrar nesse mercado? Não. Não, hoje, na verdade, no Brasil não existe. Existem alguns cursos técnicos, né, têxteis, mas não direcionado ao design. Né? A Europa é um grande berço, né, do textile designer. E aqui no Brasil a gente tem uma diversidade muito grande de profissionais, né, trabalhando como designer têxtil. Eu, por exemplo, um designer de moda. O meu time contempla designers gráficos, design de produto e de fato a experiência vem com... Quantas pessoas tem no seu time hoje, mais ou menos? Hoje contamos com 4 pessoas, Tá. 2 pessoas operacionais de suporte, porque o volume é muito grande, né, de preparação Tá. de material, enfim, tudo. E tenho 2 pessoas na Europa que dão todo o suporte também técnico para a entrega dos materiais aqui no Brasil. Que chique, hein? Chique nosso convidado de hoje. Parece ser chique. Quanto tempo você está no mercado? Há 12 anos. 12 anos, Anderson. Isso. A sua posição se equivale a um head de estilo, por exemplo? Olha, eu acho que existe uma correlação bastante grande, né? O designer têxtil ele é responsável, né, por toda a coordenação de produto, né, dentro do figurino. Como a moda veste, né, o corpo humano, o designer têxtil veste o banco. Então, dentro desse figurino existe algumas composições, né, que o designer precisa coordenar para que também, além da entrega que o cliente pede, para que você consiga demonstrar o teu tema, né? Então, uma coleção bem coordenada faz com que o tema apareça, né? Então, esse é um papel de coordenação, de estilo, eu diria, Tá. né? Uma correlação Mas você só coordena ou você põe a mão na massa também? Não, põe a mão na massa, né? Eu falo que o designer têxtil, ele
ele tem várias frentes, né? Inclusive de ir para o tear mesmo, né? De escolher a matéria-prima, né? De fazer teste, né? Enfim, a gente inicia o trabalho, né? Via um software gráfico. Tá. E esse software dá todo o planejamento para que a gente, antes, né, de ir para o tear, consiga fazer as projeções. Entendi. Mas a validação está no tear, né, tá em pegar, testar, modificar claro, ter essa apresentação junto com o cliente. Quando a gente fala assim tendência, moda, normalmente a gente associa ao vestuário. Correto. Existe isso também no segmento automotivo? Vocês se baseiam em tendências? Quem dita as tendências? Como é que funciona isso daí? Sim, até muito pouco tempo atrás, né, o interior de veículo, a gente, né, o preto era predominante. Né, a gente vê que com o passar do tempo, né, assim como a indústria vem evoluindo, no sentido de carros elétricos, autônomos, né, o interior também vem acompanhando toda essa evolução. Então, a tendência, sim, é gerada por todo esse movimento, então, com cores mais claras, texturas, formas, e também muito pautado na moda, né? Porque, no final das contas, o banco ele tem o público, né, final do veículo é o consumidor, né, que também consome moda. Então, a moda também é, sim, uma métrica, né, de tendência para o mercado automotivo, principalmente de interiores. Que referências que vocês usam assim de pesquisa? Onde vocês buscam essas pesquisas? Então, o WGSN é um grande portal para a gente, né, de pesquisa, tanto, né, demográfica, de estilo, cor, textura, feiras, né, a gente participa de alguns workshops, inclusive na Europa, como eu disse, que é um grande berço, né, da indústria têxtil automotiva. Então, a gente costuma ter essa interação bastante próxima com os times da Europa para conseguir pegar as principais tendências e trabalhar isso dentro dos veículos. Então, mais uma vez, a moda influenciando também. Sim, com certeza absoluta. Até, né, o desenvolvimento ele se inicia junto com a montadora, né? A montadora monta um briefing para a gente. É isso que eu queria entender, o dia a dia de vocês. Porque, primeiro assim, a sua empresa é uma empresa que presta serviço para montadoras, é isso? Exatamente. Tá. A gente atende todos os clientes do mercado hoje, aqui na Europa, Ásia, Estados Unidos. E esse trabalho, ele é feito, né, junto com a montadora. Então, quando eu recebo o briefing por parte de um carro específico da montadora, as referências de design, cor, textura, volume, tecnologia, elas são dirigidas pelo meu cliente. Tá. E ali a gente começa a traçar todo o desenvolvimento e processo criativo. Então eu tenho um banco de dados, a empresa tem um banco de dados, onde a gente começa a construir, desenhar o caminho, né, para qual vai ser, né, enfim, o estilo de desenvolvimento que a gente vai seguir. Na moda a gente trabalha assim, o estilista com os designers, né, o estúdio de criação, aí tem o pessoal de produção e até a equipe comercial se envolve dão palpites, né, enfim, nas coleções. E o caminho que vocês percorrem é junto com quem? Vocês são em 4, você falou mais ou menos, né? Isso, exato. E esses profissionais trabalham com os engenheiros, por exemplo, como é que é? Sim, eu digo que o nosso desenvolvimento, existem 3 pilares fundamentais, né, que seria o design, a engenharia e o time comercial. Então, o design, né, responsável... O time comercial também influencia muito, assim, igual na moda, por exemplo? Sim, Porque às vezes eles barram, falam, não, isso aí não vai vender, não, isso aqui vai ficar caro. Nesse mercado também, assim? Eles costumam ser o jardineiro, né? Ele vai podando Corta tudo. Exatamente, mas com uma boa intenção. A gente, como eu falei, né, são os pilares. Então, a parte mais lúdica desse processo, de fato, fica com o design. A engenharia coloca as métricas físicas, né, para que a gente consiga fazer algo que possa ter validade, né, lá na frente, com os testes, os requerimentos automotivos. E o comercial, né, a métrica, enfim, de target, a gente ficar dentro do preço estabelecido pelo nosso cliente. Porque o preço ele é dirigido pelo cliente. Né? Então, tudo que a gente cria, né, a gente precisa ter essa ciência do ponto de vista de engenharia e comercial para não sair muito fora do planejado. Isso, né, limita um pouco a criação, né? Até que ponto vocês têm liberdade de criar o que vocês quiserem, por exemplo? Sim, limita, principalmente na escolha de matéria-prima, que influencia diretamente no custo, né, final do tecido. Então, a gente precisa encontrar caminhos aí que como eu mencionei, o repertório criativo e o conhecimento técnico vai te habilitar a fazer uma coisa funcional dentro desses pilares, né, dessas métricas. Então, a liberdade
Sim, ela existe. Porém, algumas por podas e por limitações. se tratar de um mercado normativo, né, técnico, a gente precisa ter bastante cuidado com o que criar para ter, enfim, sucesso aí nos resultados. Né? Então, só para entender, vem como é que vem, primeiro assim, vem o briefing do carro, é isso? Vocês sabem que carro que vocês estão, para que Exato. carro que vocês estão criando, Exato, né? exato. Para que perfil? Exatamente. Tá. É, Como é que é esse processo? Isso que eu queria entender mais. Via de regra, o briefing contempla toda, né, toda a referência do veículo. Então, se ele é um carro off-road, se ele vai ser um carro esportivo, se ele vai ser um carro mais urbano, quais são as tecnologias que esse carro vai utilizar, qual é o nível econômico dele. Então, isso é bastante importante para guiar todo o desenvolvimento. Também se é um carro mais para o perfil masculino, feminino, família, isso já vem nesse briefing? Exatamente, exatamente. Então, como eu disse, né, essa análise também demográfica público-alvo é disponibilizada pelo cliente, então essa informação ela é dirigida por parte da montadora e a gente, como fornecedor, precisa, né, seguir esse caminho para conseguir construir um produto que esteja dentro da expectativa, né, desse veículo. Tá. Na moda a gente escolhe os tecidos, faz modelagem, monta a peça, né? Às vezes tem um corpo de prova, a gente ajusta as peças, depois é feita uma peça piloto e aí é validada, primeiro às vezes pela equipe comercial, né? Para ver se vai ser um produto que vai ter uma boa aceitação, enfim. E aí depois vai para o mercado. Como é que é nesse caso com vocês? Vocês entregam um produto para quem? E como é que é feita essa aprovação? Eu acredito que são feitos testes antes em relação a tecidos, a costura. É isso? Exatamente. Então, durante o nosso processo criativo, né, o looping, né, que a gente costuma falar, ele é com a área de design, com o Colors and Materials da montadora. E após a aprovação de design, a gente tem a validação via engenharia. Então, existe cada cliente possui, né, uma tabela de testes que a gente precisa atender. Então, isso em laboratório, a gente possui corpos de prova, né, que a gente, enfim, coloca isso em máquina. Então, desde os abrasivos, né, de fadiga de costura, que é, enfim, né, a aderência de um tecido com o outro. Tá. Enfim, então são uma série de testes que são validados via laboratório. Tá. E isso depois é entregue à montadora. Isso nos pedaços, não no produto. Isso, são tecido, ainda, tecido com tecido. Isso ainda num corpo de prova, né? Tá. Depois são os testes preliminares. Depois da aprovação desses testes preliminares, a gente vai para um protótipo, para um banco realmente, Tá. para daí então testar o tecido já, né, sobre uma espuma, né, sobre uma forma. Até né, aí sobre vocês um estão volume. acompanhando tudo. Exatamente. Até essa parte. Exatamente. É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, essa minha cadeira aqui. Vamos supor que é um banco de carro. Correto. Vocês entregaram o protótipo pronto. Correto. Tem alguém que senta e fala, cara, esse tecido aqui vai esquentar. Ou então, pô, isso aqui, cara, para mulher que usa saia e tal, vai pinicar. Existe isso? Sim. E aí já aconteceu de voltar por conta disso, ter que mudar tudo? Sim, porque né, a gente fala que... Mesmo tendo passado por todos esses processos de teste em laboratório. Exatamente, porque quando você aplica o tecido, como eu disse, né, já no shape do banco, dentro do figurino, os níveis, né, de relevo, de espuma, eles transformam um pouco o toque do tecido. Né? O toque principalmente pode mudar, então ele pode se tornar um pouco mais áspero. E aí a gente tem que fazer, né, um trabalho, né, principalmente via químicos para conseguir melhorar, né, o toque, enfim. E até mesmo o alongamento do tecido, de repente o ângulo deu algum nível de ruga, então a gente precisa entender qual que é o problema para conseguir fazer a modificação, ou seja ela via matéria-prima ou via químico. Entendi, mas quem é que aprova? Fala, não, agora tá, beleza, pode lançar. É um engenheiro? É a engenharia da montadora que faz a aprovação dos materiais. Obviamente que existem outros times trabalhando, né, principalmente comerciais e, no caso da montadora, compras, para conseguir certificar de que aqueles produtos estão dentro do target proposto pelo veículo. Mas, com certeza, se a gente não passar, né, pela validação de engenharia, a gente não consegue atingir as próximas fases, que são fundamentais aí para, enfim, implementar os produtos. Quais as bases de tecidos que vocês usam, por exemplo? E é determinado por cada tipo cada perfil de automóvel? Off-road, luxo, enfim? As bases são as mais diversas, né? Então a gente trabalha desde da famosa sarja, da tela, do cetim,
E cada carro, cada categoria de carro vai de fato demandar um apelo, né, diferente. Então, tratando de um carro off-road, a gente vai falar de um tecido mais estruturado, um tecido mais robusto, né, que represente essa carga, a força, né, que a coisa rural, estrada traz. Então, e são bases que precisam ser, como eu disse, né, validadas, mas elas são ali, né, eu diria que a base para a gente começar a desenvolver outros tipos de estruturas, outros tipos de ligamento que possam, enfim, ter aderência com cada estilo, com cada perfil de veículo. Já aconteceu de um carro ser lançado para o mercado e o consumidor reclamar de alguma coisa, falar, pô, cara, não tá legal isso aqui, ou voltar na montadora e falar, cara, não tá legal. Ou então no caso do off-road, por exemplo, né, que pega muita trilha, enfim, sei lá, suja um banco e daí de repente é difícil de limpar. Acontece esse tipo de coisa? Sim, acontece, né? Principalmente nesse quesito, né, de sujidade. Então, a gente já teve reclamação de campo, aliás, né, a montadora que tem essa métrica, então a montadora recebeu algumas reclamações de campo que o consumidor não conseguia limpar o tecido. Né? Então, existe uma orientação no manual da maneira como que isso tem que ser feito, mas, via de regra, né, o consumidor acaba não se atendo, mas a maior reclamação, né, eu diria, de campo foi nesse sentido, né, de, às vezes, tecidos muito estruturados, tecidos muito complexos acabam tendo, né, eu diria, maior aderência à sujeira. Né? Então, existe Mas uma de problemas que podem acontecer, é mais isso? Ou o toque também acontece? Pô, cara, não tá legal. Olha, é bem difícil, né? Você ter... Eu acho que ainda... Aliás, até que ponto, né, que o tecido influencia na venda do carro? Eu acho que a gente vem criando uma cultura diferente, né, no passar dos anos, né? Eu acho que o consumidor... Eu acho que ainda não é um grande diferencial, talvez nos níveis mais econômicos maiores, talvez isso, o interior ainda seja um diferencial de compra, né? Mas pensando, a grosso modo, né, nos carros de entrada, isso ainda não é um diferencial de compra, no meu ponto de vista. Né? Porque assim, o painel é uma coisa que muitas pessoas dizem, pô, que painel legal, tal. Exato. Então, a parte de estofamento, tal, não é uma coisa ainda que fala, porra... Eu acho que não, o trabalho do time, né, dos designers, né, do Coloring Materials, da montadora, eles fazem um trabalho excepcional, né, é um trabalho de valorização do interior, e esse é um trabalho muito complexo, difícil, mas obviamente, né, a gente sabe que, pensando no público brasileiro, existem outros aspectos que são mais ponderados para decidir por um carro ou outro. Né? É claro que o interior conta sim numa composição, né, do veículo em si, mas eu acho que ainda existem outros fatores que são mais importantes, né, na decisão de compra por parte do consumidor. Perfeito. E nesses 12 anos, né, de 12 mercado? anos, 12 anos. Como é que você vê a evolução dos tecidos nesse tempo aí que você está no mercado? Ou até antes, né? Vem de antes, os carros mais antigos, um tipo de tecido. E o que você viu de, assim, que foi mudando conforme o tempo? As inovações, né? Tem muita tecnologia, cada vez mais tecnologia. Como é que você vê essa evolução? Eu acho que é até uma forma meio orgânica, né? Eu vejo que a evolução da indústria em si ela é bastante grande nos últimos anos. E o mercado têxtil automotivo vem acompanhando essas modificações. Né, como eu citei antes, né, desde o carro, né, do carro hoje, né, com o tema do carro elétrico, do carro autônomo. Então, o mercado se vê a necessidade, né, de avançar, assim como, né, o mercado vem evoluindo do ponto de vista de produto. Então, eu acho que no passado a gente pensava mais em cobertura, né, do figurino, a cobertura do banco, e menos em estilo, e menos em marca, e menos em produto. Eu acho que isso hoje é muito característico, até falando, né, da diferença entre uma marca e outra, para a gente que trabalha, né, com isso, a diferença ela é muito grande, né? Você consegue ver de fato, né, o padrão de uma marca, a diferença de uma Volkswagen para uma GM, né? O nível de racionalidade entre uma e outra. Então, eu acho que ao longo do tempo a gente teve essa evolução. Na moda a gente fala muito de personalização, exclusividade. Certo. Talvez nesse segmento que você trabalha, que é mais montadora, não sei, já é pensado nisso?
Porque isso acontece muito nessas lojas de customização de carro. Pô, eu vou lá e quero fazer um banco. A gente tem muito no têxtil a questão da impressão digital, que hoje você personaliza tecidos, o produto pronto. Já existe essa preocupação também para atender os consumidores de automóveis? Sim, eu acho que a customização ainda ela não é ela não é uma coisa em série, não é algo tão próximo do mercado hoje, né? Mas existem sim algumas, como você mencionou a questão do inkjet, da impressão direta, existem alguns estudos. Aliás, já é uma realidade, principalmente na Europa, a aplicação do inkjet em produtos, inclusive de série. Mas existe uma complexidade, né, de industrialização disso, então, e principalmente ligado à questão comercial, né, desses produtos que acabam limitando muito, né, a evolução dele para mercados emergentes, por exemplo, como o Brasil. Então a customização, sim, ela acontece, principalmente no mercado de trucks, caminhões, né? Então existe essa valorização dos materiais via customização, Tá. e que, enfim, pode acontecer aí. Cara, posso lançar um desafio aqui? Então, vamos lá. Vou comprometer você, a Tesca. A Tesca. Quanto tempo você está? É pouco tempo na empresa? Exato, eu entrei semana passada. Sério, cara? Carlos, já tá fazendo merchan assim? Exato. Os caras vão ficar felizes pra eu vou caramba precisar, com você. senão os caras vão, ó. Carlos, obrigado, viu? Ó, tô aqui. Não matei trampo, hein? Mas você sabe que a gente tem a parceira do programa forte, que é a Epson, Certo. que tem essas soluções de impressão em vários tipos de tecido. Cara, vamos desenvolver juntos um banco Cara, com uma impressão digital personalizado. Fantástico. A gente leva para vocês desenvolverem a arte, enfim, o processo que vocês estão fazendo, a gente vê de imprimir esse tecido. Fantástico. E montar um banco e mostrar aqui no programa, pode ser? Fantástico. Se quiser usar meu carro, pode... Maravilha. A gente vai precisar de algumas cobaias. Então, não, tudo bem, não tem problema. Vamos, desafio lançar a Tesca? Maravilha. Posso contar com você? A Epson acho que sim, mas tá lançado o desafio. Perfeito. Vamos mostrar esse produto pronto aqui no programa. É o Carlos. Só falar com o nome do Carlos. Carlos. É o espanhol. É espanhol. Gente Carlos. boníssima. Cara, ó, tá fechado já, tá? O Anderson se comprometeu. E agora eu vou falar com a Epson. Meu, vai ficar muito legal, isso vai ficar muito louco. Puxa, muito louco. Acho que sim, acredito muito. Então, eu tava falando do painel do carro, que está cada vez mais trabalhado, né? E aí tem aqueles detalhes de painel que acompanha normalmente a cor do banco. Aliás, o que eu queria saber é o seguinte, o que influencia? O painel influencia na forração ou o que vocês escolhem para o texto influencia no painel? Na grande maioria dos desenvolvimentos, né, a peça plástica ela é determinante para definir a cor do tecido. A primeira peça plástica. Primeiro a peça plástica. A peça plástica ela possui uma textura, enfim, e a gente pega essa peça junto com o cliente, né, com a montadora, e faz o desenvolvimento junto com os nossos fornecedores de fios. Então ela, via de regra, ela é a determinante para definir as cores, né, dentro do veículo, referente ao têxtil, obviamente. E aí a gente tem a diferenciação das categorias de veículo, né? Que Correto. você falou, é a básica, É base, mid e high, né? Vamos dizer base, assim. mid e high, que são os de luxo, certo? Exato. E aí como é que nesse processo de desenvolvimento, de criação, você tem lá primeiro, vocês começam pelo high, por exemplo, esses aqui são os tecidos do high, cara. Isso aqui é couro, sei lá, outros tecidos que possam ter. Depois vai pro médio e aí pro básico, qualquer merda aí tá valendo para dar preço, vai ser mais barato mesmo. É assim, não? Olha, via de regra, a coisa ela segue algo nesse raciocínio, né? Porque o carro de entrada, via de regra, ele é um carro de massa, né? É um carro de maior consumo, de maior volume, então os materiais precisam ter preços mais apertados, né? E a gente diminui a quantidade de peças, né, de tecidos dentro do figurino. Então, via de regra, o carro de entrada ele tem 2 tecidos, né, que compõem a maior parte, que é a parte de bolster, né, que é a parte de cobertura traseira, lateral, banana, e a parte central, que é a parte de insert, o tecido fantasia. Então, já na parte, no nível intermediário, aí a gente já começa a ter uma evolução melhor, com áreas de composição, com área de bolsa, com a parte central, trabalhando talvez melhor, né, o tipo de matéria-prima para cada tecido. E no nível high, né, no nível topo de linha, a gente costuma ter, na grande maioria, couro, né, mas
É isso que eu ia falar até. Normalmente é couro, né? Sim, eu, particularmente, não gosto muito do couro. Certo. Né? Existe alguma outro tipo de tecido que substitui? Paga nem o almoço da equipe, tá falando que não gosta de couro. É por isso que eu não gosto, né? Eu não tenho dinheiro para comprar. Entendeu? Mas assim, existe algum outro tecido que substitua, mas que dê aquela cara de luxo? Existe. Assim, acho que o mais icônico hoje no mercado, né, seria o Alcantara, né, que é um tecido de microfibra. Existem outras opções no mercado que também fazem Alcantara? frente. Alcantara. Alcantara? Ele é um tecido hoje, Qual a né? composição dele? Ele Você sabe? ele é um tecido de microfibra. Tá. Né? Então, ele é um tecido multifilamentado, né? Tinto em peça, que traz aí né? Ele lembra muito um suede, eu diria, Tá. né? Ele é mais dedicado a carros, né, de luxo, de performance. A gente costuma ver esse tipo de produto nesses veículos. Mas existem hoje outras opções no mercado que fazem frente ao Alcantara, que tem um custo-benefício mais atrativo e que a gente acaba vendo nos carros aqui, inclusive no Brasil. Hoje, por exemplo, quais carros que usam esse tipo de tecido? Você sabe dizer? Você diria o Os que tão- Alcantara? É, o Alcantara, por O exemplo. Alcantara desde Ferrari, Porsche, Tá. Land Rover, todos os carros que, né, enfim, carros de luxo contemplam esse tipo de produto. Tá. Esses outros que fazem frente ao Alcantara, que seriam opções com melhor custo-benefício, eu diria, e padrão estético muito parecido, eles hoje estão, por exemplo, como na Commander. Até foi um projeto que a gente trabalhou tempo atrás, que tem a aplicação desse tecido, que é um tecido de microfibra, inclusive no painel do veículo. Olha que legal. Então, assim, existe essa migração também. Quando a gente fala de um produto premium como esse, existem aplicações tanto no painel de porta, que enfim, aqueles medalhões que vêm Vocês também é responsabilidade de vocês esses painéis de porta, não? Exato. Acompanhando a forração? Exatamente. Via de regra, quando você tem o tecido no banco, você tem a composição no painel de porta. Tá. Diferente do painel, por exemplo. No painel, às vezes, você pode colocar um tecido que tenha uma textura diferente. Enfim, isso fica muito a critério do estilo de veículo, né? E o que o cliente quer propor, né? Enquanto acabamento, né? Na parte de console, na parte, né, do dashboard que a gente fala que seria o painel. Entendi. Cara, e o cheirinho de carro novo? Porque a gente compra aquele carro, aquele cheirinho, né? Que todo mundo quer ter um cheirinho de carro novo. Você, depois de um tempo, obviamente que sai. Como é que a gente faz? Tem como trazer de volta aquele cheiro? Como é que eu falo? Vocês também são responsáveis por escolher isso na aplicação do tecido, enfim, como é que é? Da onde vem o cheirinho do carro? A matéria-prima, né? Hoje o maior componente dentro do interior do veículo é o tecido. Então, assim, por ser o maior componente, é o que talvez tenha, né, imita ali o maior odor dentro do veículo. Tá. Né? Então, a matéria-prima, né, do tecido automotivo, ela é o poliéster, 100% poliéster, e o poliéster novo ele traz, né, esse cheirinho. Mas né? é um cheiro do próprio poliéster? Ou você tem algum negocinho ali Ele que tem um processo, porque esse tecido ele passa um processo de acabamento, né? Então, de Sim. lavagem, de ramagem, enfim. E isso acaba transformando um pouco o cheiro do poliéster cru, né? Eu diria. Então, esse cheiro ele é característico de um produto, né, novo, né? Que seria o tecido, né? Após os processos de acabamento. Tá. Existem Tem como recuperar esse cheiro? Existem algumas tratativas no mercado quanto a isso, né? Mas como a gente, assim como a gente tem os antibacterianos e os antivirais, existem alguns químicos que podem garantir por mais tempo, né, o cheirinho de novo no veículo. Ou, na Europa, principalmente, houve algumas tentativas, né, em relação a esses químicos, mas na época, se eu não me engano, há 2 anos atrás, houve algum conflito em relação à flamabilidade, né, que a montadora cobra como requisito básico aí para poder atender esse tipo, né, de produto. Então, mas é algo que enfim, que o mercado vem estudando para conseguir dar uma vida séria maior aí para o cheirinho dentro do carro. Mas hoje talvez aí um Glade, aí existem coisas que também ajudam bastante. Mas aquele lá é enjoativo. Cara. Exato. Tem umas arvorezinhas também, acho que o Daniel tem no carro. Tem umas arvorezinhas que, nossa, você sai enjoado do carro. Às vezes você pega uns Uber que tem essa arvorezinha pendurada. Passo mal. Eu acho que nada como o cheiro Não, de carro não tem como, né? Por isso que eu acho que, né, a indústria têxtil está aí também responsável por fazer com que isso tenha dure um pouquinho mais dentro do carro lá e com certeza o consumidor vai ficar satisfeito.
Falando de tecnologia antiviral, né, tendo em vista isso que a gente passou agora, existe uma preocupação no mercado de trazer, por exemplo, um produto antiviral para os bancos? Aliás, que tecnologias que já são aplicadas nos bancos? Sim, através de alguns químicos, né, tanto antiviral quanto antibacteriano, existem já, né, enfim, em conformidade com o mercado automotivo. Sempre, né, enfim, a peça que falta encaixar é, de fato, a conciliação com os times comerciais para validar esses produtos, né, dentro do target de cada veículo, porque existe um custo E normalmente adicional. por conta do custo? Exatamente. O benefício é ótimo. Exatamente. E há um tecido já em conformidade, né, com os testes, né, os requerimentos automotivos. Então é uma realidade, é um produto que está aí, mas na posição de fornecedor eu vejo que algumas tentativas nesse sentido acabam sendo, enfim, bloqueadas via, né, questões comerciais, né, por conta de preço e tudo mais. E esses tipos de aplicações servem para todos os tipos de tecidos, inclusive o couro, por exemplo? Olha, sim, né, dentro do universo têxtil, sim. Não sei exatamente se o que se aplica ao tecido pode ser aplicado com o couro, né, no couro. Mas, via de regra, existem acabamentos também para contemplar, né, a parte vinílica, de couro, né, assim como existe também para o têxtil. Anderson, gostamos de novidades, tendências. Em moda a gente sempre fala, né? Qual que é a tendência do verão 2022 e tal? O que a gente pode falar que é tendência para o segmento automotivo, em termos de tecidos, em termos de cores? Tem isso? Sim, sim. Eu acho que existem muitas vontades no mercado, né? A gente fala Aliás, muito... como é que é por tempo, é por coleção? Como é que vocês trabalham isso? Na moda é por coleção, é estação. Como é que é no carro? Via de regra, a gente tem um ciclo aí, pelo menos de 2 anos, né, para ter uns facelift no veículo, então a gente fala de facelift, ou talvez a mudança completa de plataforma, que aí você tem uma grande transformação no veículo, que ocorre aí entre 4 e 6 anos, dependendo de como o veículo se comporta no mercado. Mas assim, o que é mais comum são os facelifts, onde você tem pequenas mudanças, né, no shape do veículo e no interior com novos acabamentos, principalmente a mudança do figurino, que contemplaria o têxtil. Tá, a gente tem as semanas de moda e o que marca, por exemplo, o automotivo são os salões? Sim, com certeza, com certeza. Lá é onde que, né, você vê tanto que já está em mercado, que está como pré-lançamento. Mas tem muito lançamento lá. Exatamente, tem muito lançamento e tem os conceitos, né? E no final, tudo que é conceito, né, tudo que está na rua um dia foi conceito. Então, até aquele tema que a gente falou sobre arte, né? É impossível deixar a arte de lado, né? Porque, como eu falei, o que está na rua um dia foi conceito e o conceito, via de regra, ele tem uma base fundamental na arte, né? Na coisa lúdica, na inspiração. Então, é de conhecimento do mercado isso. Então, o Salão do Automóvel é, sim, ali uma grande referência, né? Para as tendências e lançamentos do mercado automotivo. Agora, para quem está entrando no mercado, quais os conselhos que você daria? Olha, é um mercado bastante dinâmico. Como eu falei, eu acho que não é porque é um mercado que aparentemente parece ser um mercado um pouco conservador. Tem muita concorrência também? Assim, Sim, sim. Né? Hoje no mercado, falando do mercado de fornecimento têxtil, a gente tem 4 grandes players no mercado. Tá. Todos eles com origem internacionais. Então, a Tesca, né, que é a empresa com a qual eu trabalho, é uma empresa francesa. A gente tem uma empresa alemã, uma empresa japonesa e uma empresa americana. Então, é um mercado bastante competitivo. Não, fala mais, o Carlos vai ficar feliz, cara. Vai. Né? Primeiro que assim, ele está aqui mesmo, Carlos, tá vendo? Ele está aqui e está fazendo, nem bem entrou, já está fazendo merchandising. Fala um pouquinho mais da empresa, então. Bacana. Poxa, a Tesca é uma empresa francesa, né, com grande participação no mercado europeu. Inicialmente, em 2010, se eu não me engano, a Tesca veio para o Brasil para atender principalmente os clientes franceses, então PSA e Renault. Hoje existe, né, uma expansão dessa carteira de clientes, então a gente está agora avançando, né, para atender todos os clientes aqui no Brasil. Isso já é uma realidade na Europa, né, com grande participação no mercado. Então, e um baita know-how com os times, né? Tá. Existe uma troca muito grande, né, com os times daqui locais, com os times europeus, o que ajuda bastante, né, na construção de materiais com performance
E com certeza, né, design e inspiração, enfim, não falta aí nessa ajuda com os times globais. Perfeito. Merchandising feito. Uhul! E agora, Carlos, pelo amor de Deus, eu me comprometi aqui, né, diante do Anderson, ele está de prova, com vocês e com a Epson. Pelo amor de Deus, não me deixa na mão, né? Carlos, tamo aí, contamos com você, hein, cara. Eu acho que ele vai rescindir comigo, mas tudo bem. Não, pelo amor de Deus, segura o Anderson. Bom menino. Anderson, cara, muito legal. Obrigado. Sua vinda aqui. Eu acho que a gente tirou várias dúvidas que a gente tinha, que a gente não sabia. Legal. A gente já sabia da importância, como a gente sempre fala, o têxtil está presente em diversos segmentos. Sim. E o automotivo a gente sabia, né? A gente sabe que está presente, mas assim, curiosidades nesse sentido de como é criado, como é desenvolvido, as preocupações. Eu acho que é a primeira vez que a gente está falando sobre isso. Então, muito legal, espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente. Que legal, nossa, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Acho que é sempre legal falar um pouco mais, né, desse mercado que, apesar de não ser tão, né, falado, né, é bastante, acho que tem uma, né, enfim, uma repercussão bastante grande, né, na evolução têxtil. Né, não, é só agradecer mesmo. Legal, Anderson. Estamos aí no que precisar. E desafio lançado, não me deixe na mão. Logo mais a gente vai mostrar um produto, né, feito com impressão digital e aplicado num carro que pode ser até um caminhão, né? Vamos ver, ó, o Daniel se comprometeu ali também. Exato. Né, que pode ser um caminhão. Então logo mais vocês vão estar vendo essa matéria aqui no programa. Legal. E se você ainda ficou com alguma dúvida, comenta aqui no vídeo, que se eu não souber responder, que com certeza não vou saber, eu jogo pro Anderson, que responde, certo, Anderson? Ok, perfeito. E fica ligado, aproveita para se inscrever no canal, dá aquela curtida para ajudar a gente, compartilha esse conteúdo com muita gente e ativa o sininho porque toda quinta-feira tem programa novo que vai ser show porque o têxtil é show. Cara, a gente tava falando de banco de couro, né? Eu tenho um tio que tem um carro popular e aí mete aquelas capas de couro e acha que tá no luxo. O que você acha disso? Então, cara, é complicado, né? No final das coisas, acho que a capa ela é mais para proteger o tecido base, né? Para não sujar, né? O cara, você vê ali, até taxista ainda usa algum tipo de capa lá para ter uma coisa. Além daquelas bolinhas que. Exato, tem as bolinhas. Bolinha pra coluna. Né? O cara fica fazendo aquele trabalho ali, né? Enfim, no banco. Mas deve doer pra isso não, mas isso na verdade foi até uma oportunidade de negócio, porque a empresa entendeu que o consumidor usava, né, o cliente usava a capa para não sujar o tecido base. Então os caras falaram, pô, vou fazer um tecido removível, lavável, um zíper. Então na Europa, porque também além de tecidos, lá eles fazem as capas, então costura uma parte na outra e monta o figurino. E lá eles fizeram tecidos com zíper, que são tecidos laváveis, que você pode tirar a capa, né? Então, para quem tem um uso diário, por exemplo, taxista, ou um uso mais funcional da coisa, você pode ir lá, tirar a sua capa bonitinho, lavar, pá, secou, modelo convencional e manda bala. Cara, arruma uma dessa pra mim. Então, cara, tô precisando. Você tem uma no paralelo, não? A gente pode tentar, né, velho? A gente sempre tenta. Tem um mercado aí, né? Vamos ampliar esse mercado aí, cara. Vamos fazer uma parada. A gente faz umas personalizadas. Eu vou falar, a delícia vai ter. Vamos fazer uma capa do texto show. A gente dá de presente pros convidados, né? Exatamente. A gente fala assim, Pra quem tem gol, pra quem tem Corsa. ó, deixa seu carro no estacionamento aí que a gente guarda e quando ele sai já tem uma capinha. Exatamente, cara, exatamente. Tipo de ônibus.